Porque eu vi o espírito de loucura dentro da presidência, né, dos Estados Unidos da América. E aquilo que estava obscuro iria ser descoberto e lançado ao ventilador. Eu vi novamente o sistema Globo de televisão e a família Marinho. E esse farol ia com muita força e descobria coisas que estavam encobertas, que vai vir à tona e lançada no ventilador, para que não possa sofrer danos terríveis. Algo de muito forte, duro, vai vir aí, sem pena e nem misericórdia. O caldo vai engrossar por completo. Eu libertarei o território nacional brasileiro e a América Latina. Será refeita uma história nova. Grupo formalmente sancionada pelos Estados Unidos, o impacto será devastador, não apenas financeiro, mas estrutural, operacional e simbólico também. A emissora deixaria de ser um player global da informação para se transformar, na prática, em uma TV educativa de alcance local. Mike Pence acusou ainda o Grupo Globo de ter aumentado os números da Covid-19 durante a pandemia de forma exagerada por meio do programa Fato ou Fake, transmitido pela TV Globo. A estratégia teria sido usada para atingir a imagem de Jair Bolsonaro e também enfraquecer a sua popularidade. O Senhor está no seu alto e sublime trono, contemplando tudo e todos, e nenhuma palavra que sai da sua boca volta para ele vazia. Tudo que ele fala, ele cumpre. E o apóstolo Reginaldo Rolim, durante algumas lives anteriores em seu canal do YouTube, trouxe uma forte palavra profética para o Brasil e para o mundo. E mais uma vez, surpreendentemente, tudo que o apóstolo falou está se cumprindo. Quem acompanha o apóstolo aqui no canal O Verbo de Deus e também no canal do apóstolo tem visto como Deus tem lhe usado tremendamente para a nação brasileira e para muitos países. Então, como sempre, está um vídeo muito sério, muito importante. Então já entre aqui, deixando o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, para quando postarmos mais vídeos como este, você receba em primeira mão. E também para que o algoritmo do YouTube reconheça que este vídeo é relevante e compartilhe para mais pessoas, fazendo assim uma grande corrente patriota. Fique agora com mais uma palavra que está se cumprindo, dita pelo apóstolo Reginaldo Rolim. Confira. A luz que brilhava sobre um farol que descia dos ares dos céus e ia sobre tudo que estava obscuro. Pega essa aí, 03. Pega essa aí. Um farol que vinha dos céus, que ia sobre a terra, sobre tudo que estava obscuro, ficando assim impossível tentar esconder, por mais organizados que sejam, aquilo que estava obscuro. E aquilo que estava obscuro iria ser descoberto e lançado ao ventilador. Iria ser descoberto e lançado ao ventilador. Neste inteirinho eu vi novamente, não sou de falar disso, porque não assisto, não tenho interesse, eu vi novamente o sistema Globo de televisão e a família Marinho. Eu vi novamente o sistema Globo de televisão e a família Marinho. E Deus dizia, olha, para que ninguém diga que você só vê coisas ligadas ao Brasil. Estou mostrando os Estados Unidos. Eu estou vendo, e você está vendo, a família Marinho e a Rede Globo, lá dos Estados Unidos, não é aqui do Brasil. E esse farol ia com muita força e descobria coisas que estavam encobertas, que vai vir à tona e lançada no ventilador. E o anjo dizia, deixaremos isso para depois. E o outro dizia, daremos ao sistema Globo e à família Marinho a possibilidade de se reaver os seus conceitos e valores e decidir pelo certo.
para que não possa sofrer danos terríveis. Danos terríveis dentro dos Estados Unidos, danos terríveis em outras nações. E eu via isso claramente porque será notório o que vai sair nas televisões ou no site blogs depois dessa live. 8/6/2025, a live começou a estar com 24 minutos, então são 16 horas. Então, são 16 horas agora. E a live começou a estar com 24 minutos. Então, são 16 horas do dia 8/6/2025. E alguém pode achar que nada tem a ver, tudo tem a ver. O foco da luz estava muito mais forte sobre o Sistema Globo de televisão e seus meios jornalísticos. Muito forte. E este nome era mencionado na Casa Branca, era mencionado no Congresso americano e no Senado americano. Era mencionado. E o anjo que estava me mostrando aquele sonho disse: algo de muito forte, duro, vai vir aí, sem pena e nem misericórdia. E esse foco mirava bem o Brasil, essas luzes vindas dos céus. Mirava bem, mas muito bem o Brasil. Mas muito bem. E a voz que vinha dos céus, gritando, rasgando como trovão, dizia o seguinte: não há nada oculto que não venha a ser revelado. E não há nada escondido que não venha a ser descoberto. E este farol, Reginaldo, iluminará toda a escuridão e trará as luz, fatos e acontecimentos já escondidos há muito tempo. 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025. Anda circulando um vídeo que para muita gente parece inacreditável à primeira vista. Bom, pelo menos aqueles que não acompanham a internet. Nesse vídeo é levantada a possibilidade da Globo, a maior emissora do Brasil, o maior grupo de comunicação do país, sofrer possíveis sanções dos Estados Unidos. O Globo for formalmente sancionada pelos Estados Unidos, o impacto será devastador, não apenas financeiro, mas estrutural, operacional e simbólico também. A emissora deixaria de ser um player global da informação para se transformar, na prática, em uma TV educativa de alcance local, limitada a conteúdo doméstico, sem publicidade alguma, sem contratos com grandes agências como Reuters, Associated Press ou Bloomberg. Nada. Ao contrário do que costuma acontecer, dessa vez o burburinho não partiu de publicações sensacionalistas ou teorias conspiratórias mirabolantes, né? Quem está no centro dessa denúncia é um cara chamado Mike Pence. Ele é ex-funcionário do Departamento de Estado do governo norte-americano e atuou como diretor da Foundation for Freedom Online, ou seja, a Fundação pela Liberdade de Expressão, pela Liberdade Online, uma coisa assim. Segundo ele, há documentos que indicam que a Globo teria recebido de forma indireta um suposto financiamento internacional para se alinhar a campanhas contra Jair Bolsonaro durante as últimas eleições presidenciais. Essa audiência se estendeu durante várias horas, começou no início da manhã. Hoje, o deputado Felipe Barros conduziu essa audiência na Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados, que ele chamou ali de complexo industrial da censura para calar apenas um dos lados. As acusações são sérias e envolvem outros pontos gravíssimos, como o aumento proposital do pânico durante a pandemia, distorções narrativas e cooperação com estruturas estrangeiras interessadas em supostamente manipular o ambiente político do Brasil. Mike Pence acusou ainda o Grupo Globo de ter aumentado os números da Covid-19 durante a pandemia de forma exagerada por meio do programa Fato ou Fake, transmitido pela TV Globo. A estratégia teria sido usada para atingir a imagem de Jair Bolsonaro e também enfraquecer a sua popularidade. Recordar é viver. Para de ler comentário um pouquinho aqui e olha pra tela. Relembre essa cena aqui, ó. Pronto, agora você pode voltar aí a ler os comentários e ouvir o vídeo. Não poderá ter comerciais de empresas privadas porque essas estariam apoiando a emissora sancionada e, consequentemente, poderiam ser sancionadas também. Todos os correspondentes internacionais seriam imediatamente demitidos. Nenhuma operação da Globo no exterior sobreviveria porque seria bloqueada.
Entre 2019 e 2023, os Estados Unidos aumentaram o envio de recursos ao Brasil por meio da agência americana, que financia ações políticas e econômicas em outros países. O ex-funcionário disse que o governo do ex-presidente Joe Biden teria usado esses recursos para controlar as fontes de informação, privilegiando a esquerda e aliados de Lula. A emissora não poderia manter equipes em Nova York, Londres, Lisboa, Buenos Aires, nem mesmo enviar repórteres para coberturas pontuais fora do Brasil. Nada. Até mesmo parcerias com afiliadas regionais dentro do Brasil estariam proibidas, pois qualquer canal local que não tivesse vínculos com a Globo correria o risco de também sofrer sanções secundárias. Na prática, a maior emissora da América Latina voltaria décadas no tempo, sem acesso ao sistema SWIFT, sem publicidade e sem credibilidade nenhuma. E tudo isso por incompetência ou escolha deliberada de seus gestores, que optaram por se alinhar com figuras e instituições que hoje são alvo de ponderação global em todo o planeta. Porque tem uma jornalista alemã e americana, ela mora tanto nos Estados Unidos quanto na Alemanha, que acabou de publicar recentemente um texto que eu achei tanto quanto curioso. Essa aqui é a Vicky Richter. Ela é uma jornalista defensora da liberdade de expressão, já fez longas, extensivas matérias sobre Alexandre de Moraes. Todas as vezes que brasileiros iam até os Estados Unidos para fazer denúncias dos crimes do Alexandre de Moraes, ela acompanhava, ela veio ao Brasil para fazer a cobertura de algumas manifestações. Essa aqui é a Vicky Richter, né, alemã. E ela publicou isso aqui, eu vou mostrar para vocês a tradução, aí vocês me falam se faz sentido ou não. Luzes, câmera, censura. Rede de TV brasileira sob escrutínio dos Estados Unidos por apoiar tirania judicial. Uma grande emissora brasileira se meteu em encrenca, e não por dar notícias de última hora, mas por quebrar a confiança. De acordo com fontes próximas ao governo Trump, a rede está sendo investigada por apoiar abertamente as ações inconstitucionais de Alexandre de Moraes, o infame juiz da Suprema Corte do Brasil que se tornou um executor político. A emissora não apenas ecoou as ações autoritárias de Moraes, como também ajudou a tecer uma teia de desinformação para justificar sanções e salientar a dissidência. Em suma, tornou-se porta-voz da tirania, não do jornalismo. Agora as consequências estão chegando. As autoridades americanas colocaram acionistas importantes sob vigilância, levantando questões sobre a conivência da mídia estrangeira com regimes antidemocráticos. A mensagem é clara: apoie a censura política e não se surpreenda quando os holofotes se voltarem contra você. Nós sabemos, embora ela não queira ter dito, nós sabemos que ela está falando da Rede Globo. Então para e pensa um pouquinho. Os acionistas da Rede Globo estão sendo colocados sob escrutínio da mesma equipe que impôs sanções magníficas contra Alexandre de Moraes, porque a Globo é vista como a maior propagadora e defensora das ações tirânicas, persecutórias, ditatoriais e criminosas desse regime judiciário que nós vivemos, dessa supremocracia que nós estamos vivendo. Acionistas da Globo, se vocês têm alguma interferência nessa emissora e querem manter as suas ações em alta, porque imagine se a Globo sofre ação Magnitsky. As ações dessas pessoas passaram a valer nada. Olha que loucura. Não terá mais investimento internacional. Aí a Globo vai ficar sendo uma emissora de TV reconhecida no mundo inteiro como uma emissora, um jornalismo que apoia a ditadura. Vai valer o mesmo tanto que as emissoras de TV da Venezuela e de Cuba. Eu nem sei se tem Cuba, né? Mas deve ter algum sistema de doutrinação lá. Então esse é um recado para os acionistas da Rede Globo. A Globo agora também está sob escrutínio dos olhares daqueles que querem devolver a liberdade de expressão ao mundo. Grande dia, pessoal. Se eu te perguntasse qual é a principal arma, o principal trunfo que eles usam para controlar a opinião pública, para empurrar cada vez mais a sua ideologia, você acreditaria que seriam os políticos, talvez, a doutrinação na sala de aula? Minha opinião é a seguinte: o principal trunfo da esquerda, o que mais ajuda eles a avançar a sua ideologia e censurar a população, é a Rede Globo. A Rede Globo, ou o Grupo Globo, e ali você tem Estadão, Folha de São Paulo, Globo News, as novelas, é a coisa mais asquerosa já criada pelo Brasil. E eu não estou dizendo aqui que eu quero fechar a Rede Globo. Meu sonho é que a Rede Globo falisse por falta de audiência, porque as pessoas deixariam de prestar atenção. Essa semana o Mike Pence, ex-funcionário do Departamento de Estado nos Estados Unidos, mostrou uma série de documentos de como que foi feita a interferência nas nossas eleições. Mas teve um ponto que chamou bastante atenção. Foi como que a Rede Globo participou ativamente disso. Antes de te mostrar esse detalhe, lembre-se, a Rede Globo agora está morrendo de medo de ser sancionada pela Lei Magnitsky, ou os acionistas da Rede Globo estão com medo de serem sancionados, porque tem provas agora de que eles participaram ativamente para ajudar Alexandre de Moraes, tá? E de repente eles deram uma guinada direita, demitiram Daniela Lima, Cantanhede, outro cara lá que eu esqueci o nome, Paulo Marino, eu acho, e dizem que agora vão dar uma guinada direita. Peraí, depois de 40 anos, de repente a Globo decide dar uma guinada direita, coincidentemente, quando Alexandre de Moraes sofre Magnitsky? Bom, de qualquer forma, eu quero que vocês assistam isso aqui, entendam
a gravidade. Não é uma coisa simples que a Globo faz, não é apenas algumas falas absurdas, soltas durante sua programação. É muito mais perverso que isso. Anteriormente também, na base de dados, né, do CEPS, trabalhando em parceria com o CEPS. Note that clearance will be done by journalists from G1, Então, Globo, temos o envolvimento de jornalistas do G1, o Globo, Globo News and TV Globo. Globo News, TV Globo. The US government censorship network seems to really like Então, Globo. essa rede de censura gosta muito da Globo. A rede de censura internacional usou a Globo para enfiar os seus tentáculos aqui no Brasil. They're listed. Das organizações All Globo. Estão todos aqui na lista. More on Globo later. Já vamos falar mais sobre as organizações Globo. Radar, Radar, another US government censorship project. outro projeto de censura do governo americano. Um projeto que usa uma combinação de algoritmos para identificar postagens em uma série de plataformas no Brasil. Então, é possível então mapear o fluxo de desinformação e fazer previsões. Então, os agentes alimentam dicas linguísticas para identificar eventos de desinformação. Então, relacionados a narrativas falsas e pontuação abaixo de 5, provavelmente sendo desinformação. Então, aqui nós temos algoritmos de censura utilizados na rede de censura. Então, ITS Rio, currícula para questões de desinformação. É o Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio, que é um TSE Court Disinformation Flagging Partners. dos parceiros de identificação de desinformação do TSE. Então, esse Instituto de Tecnologia e Sociedade tem o objetivo... Feito com jornalistas da Globo. Esses grupos de checagem eram todos orquestrados, administrados e seguiam diretrizes determinadas pelo grupo da Globo. E tem mais para atingir a imagem de Jair Bolsonaro e também enfraquecer a sua popularidade. A Globo mentiu sobre os números de vítimas da Covid, gente. Olha o absurdo desse pessoal. Está fazendo. A BDM está sendo censurada. Qualquer um que desafia a Globo nessa questão da situação do Covid no Brasil. Então, eles censuraram afirmações de jornalistas líderes sendo pagos para falar contra Bolsonaro. A afirmação de que as vacinas não estão proporcionando a imunidade desejada é um fato conhecido já. Eles censuraram postagens que minam o trabalho das administrações municipais no enfrentamento do Covid e que dão crédito ao Bolsonaro pela boa gestão do Bolsonaro. Eles explicitamente se orgulharam, se gabaram de que eles censuraram qualquer mensagem que dava, qualquer um que dava crédito no governo Bolsonaro. Eles censuravam qualquer mensagem que dava crédito a ações do Bolsonaro que traziam bons resultados. Olha a loucura desse pessoal. Pela Covid. Luana, essa audiência se estendeu durante várias horas, começou no início da manhã, hoje. O deputado Felipe Barros conduziu essa audiência na Comissão de Relações Exteriores a apenas um dos lados. A gente já tinha denunciado isso já tinha... Aí acaba a parte dele. A Globo, gente, ela se transformou na espécie da China Media Group. China Media Group é a empresa de TV estatal do Partido Comunista Chinês que manipula a opinião pública na China, que doutrina diariamente. Hoje no Brasil, ela já não tem todo esse impacto, porque a rede social veio e retirou um pouco a atenção da Rede Globo. Mas aí o que a Rede Globo quer fazer? Ela quer censurar as redes sociais. Aí eles trabalham juntos, tá? Censurar as redes sociais, censurar a internet, para que as pessoas voltem a prestar atenção na Globo. Olha a loucura desse pessoal. Eles querem trazer de volta o povo para ser manipulado. Se o Brasil deixar de acompanhar a Rede Globo, se o Brasil deixar de assistir essa porcaria por livre e espontânea vontade, por chegar a uma consciência de que não tem como você ter um país próspero assistindo essa porcaria, eu te garanto que a esquerda não dura mais 10 anos no Brasil. Ia ser completamente essa ideologia ia deixar de existir. Nós voltaríamos ao bom senso, aos valores da família, aos valores cristãos, mas a Globo tem muita força. A Globo compra deputado federal, compra senador, estadual, prefeito, governador. A Globo tem uma parceria intrínseca com membros do nosso Supremo Tribunal Federal. Engraçado, né? A Globo, que durante um tempo a esquerda chamava de fascista, é hoje a principal muleta, a principal base de sustentação dessa ideologia perversa e nefasta. Agora, o que eles fizeram nas eleições, com documentos provando isso, é criminoso. E na minha opinião, se eu tiver alguma influência lá em cima, eu acho que os acionistas da Rede Globo deveriam também ser sancionados pela Lei Magnitsky, assim como a Rede Globo. Imagina que maravilha. Olha só, imagine a Rede Globo sendo sancionada pela Lei Magnitsky. A Rede Globo não ia poder mais receber dinheiro público. Outras emissoras iriam crescer. Nós acabaríamos com esse império da mentira, do ódio, da desinformação e do jornalismo. Globo, não basta demitir Daniela Lima, não basta demitir Cantanhede. Se você quiser sobreviver, eu acho que você vai ter que demitir uns 80% dos jornalistas que estão aí e contratar jornalistas de verdade. Inclusive, eu quero fazer uma recomendação. Eu acho que seria ótimo ver o Alan dos Santos apresentando o Jornal Nacional todos os dias. Deus irá mostrar para algumas autoridades da nação brasileira
que Ele é o único dominador e controlador de todas as coisas, e que tudo está na palma de suas mãos, e Ele faz o que quer e com quem quer, a qualquer momento, pois tudo se submete à sua ordem e à sua autoridade. Cada dia que se passa, Deus vem mostrando ao povo brasileiro que está trabalhando em prol desta pátria e que tudo que está em oculto será revelado. Tudo que está encoberto, o Senhor trará à tona, porque Deus é a verdade e diante dela a mentira não prevalece. Que Deus abençoe este país. Que Deus abençoe a vida do apóstolo Reginaldo Rolim, sua casa, sua família e seu ministério. Este vídeo vai ficando por aqui. Não esqueça de deixar a sua opinião aqui nos comentários. Temos um encontro marcado para o próximo vídeo. E não se esqueça, o Verbo é de Deus. Até o próximo vídeo.